Amados, vou compartilhar minha tela aqui com você. Os slides estão anexos no e-class. Você pode baixar, fazer as suas anotações aí. Vamos bater no papo, chat liberado, tá bom? Participe ativamente, sempre bom ter a participação de vocês, tá? Espelhos planos e lei da reflexão, tá? E leis da reflexão, né? Antes de entender, pessoal, a questão de formação de imagens dos espelhos, as propriedades específicas dos espelhos planos, é importante a gente dar um passinho para trás para entender o fenômeno, né, que comanda esses dispositivos, que é a reflexão, né? A gente comentou muito de leve, pessoal, muito por cima sobre a reflexão, naquela primeira aula que a gente viu outros fenômenos, né? Vimos reflexão, vimos lá a dispersão, falamos um pouquinho de refração, a gente vai entrar em mais detalhes da refração na semana que vem, né? Mas o que acontece na reflexão, pessoal? A reflexão ela é um fenômeno simétrico e organizado. Por isso que ela acontece da forma como a gente está acostumado, em superfícies planas, polidas, que não precisam ser necessariamente espelhos, né? Mas as superfícies muito rugosas, ali muito ásperas, acontece um fenômeno que é uma reflexão difusa, né? Uma reflexão meio desorganizada, assim, não é um negócio muito bonitão como esse aqui. Então, esse fenômeno a gente não está muito interessado. Estamos interessados na nossa reflexão pura e simples. Como é que ela acontece, pessoal? Temos a nossa superfície plana buditona, um raio incidente, é o RI que está aqui. Imagina que tem uma lanterninha aqui ligada. Raio incidente RI atinge algum lugar do nosso espelho, da nossa superfície, vai ser refletido através do RR que está aqui, raio refletido. Tem um cara, pessoal, nessa análise que eu tenho certeza que você lembra, muito importante, que é esta reta N aqui. Lembra o nome dessa reta? É a reta normal. Reta normal. Esse cara persegue a nossa vida na ótica. Não só aqui nas leis da reflexão, mas também na refração. Reta normal, pessoal, é sempre a reta que tem este anglinho aqui, que forma 90 graus com a superfície. Você há de lembrar que mês passado, quando a gente falou sobre leis de Newton, a gente falou de uma força que existia quando os corpos estavam apoiados no chão, né? E que formava sempre 90 graus com a superfície. Lembra? Era a força normal, né? Então perceba que o nome está associado intimamente com essa questão do ângulo reto 90 graus com a superfície. Por que esta reta é importante para nós, pessoal? Porque através dela a gente determina ângulos. Ângulo I chapéu é o ângulo de incidência, formado entre o raio incidente e a reta normal. Ângulo R chapéu, o ângulo de reflexão, formado entre o raio refletido e a reta normal. As leis da reflexão garantem que estes ângulos sempre serão iguaizinhos. Esta é a segunda lei da reflexão. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, sendo estes ângulos sempre medidos com relação à reta normal. A primeira lei da reflexão, pessoal, ela não muda muito a cotação do dólar aqui para nós, né? Mas o que ela diz? Que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal, eles estão no mesmo plano, que é essa bandejinha que ele desenhou aqui, tá? Não tem nenhuma reta que é reversa a uma outra, né? Que estão fora ali, que estão fora do mesmo plano. Você já aprendeu isso lá em geometria de posição, né? Ponto, reta, plano. A gente não vai entrar muito no mérito aqui, essa parte matemática. Mas entenda, primeira lei da reflexão, raio incidente, reta normal, raio refletido estão no mesmo plano. Segunda lei da reflexão, essa sim muito importante para nós, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Bonitos, não caiam na tentação de usar em contas este ângulo ou este aqui, tá? Ângulos não são medidos entre o raio e a superfície. Ângulos são medidos entre o raio e a reta normal. Isto é fundamental para o nosso sucesso em ótica, não só nas leis da reflexão. Tudo bem? Beleza? Posso prosseguir? Estamos indo então. Falando, pessoal, um pouquinho sobre a formação de imagens nos espelhos planos, tá? A gente vai ver 4 características de imagens de espelhos planos que sempre se repetem, mas a gente vai entender de onde que essa ideia vem, então se liga no esquema. Pessoal, a gente representa espelho plano de uma forma muito simples, né, muito simplificada, uma retinha com alguns risquinhos aqui. E entenda, pessoal, que esses risquinhos que cá estão não têm relação
direta, né? Não quer dizer que é esta face aqui que é a face espelhada, tá? Não quer dizer isso. Até poderia ser uma questão assim de uma convenção, por assim dizer, né? Mas a gente não tem isso, tá? A gente coloca os risquinhos só para diferenciar o espelho de uma parede, por exemplo, tá bom? Espelho plano tá ali. É importante você entender que a face que é espelhada é a face de aonde estará o objeto, né? A face onde está a luz, né? Essa é a face que é espelhada do espelho propriamente dito, né? Vamos entender a formação de imagens. Pessoal, grave isso que eu vou te falar. Grave isso que eu vou te falar, que isso vai ser muito útil a partir hoje, lá na aula de espelhos esféricos que está gravada, já tem um pouquinho sobre isso. E na aula de amanhã a gente vai continuar. Imagem de espelho. O que é a imagem de um espelho? Grave essa ideia. Toda imagem de espelho, ela é determinada pelo encontro dos raios refletidos. Eu vou falar de novo. Toda a imagem é formada pelo encontro dos raios refletidos. Isto é a imagem de um espelho. Portanto, eu preciso desenhar dois raios, ver aonde eles estarão sendo refletidos e ver aonde os raios refletidos vão se encontrar. Perfeito? Para que haja a formação apropriada da imagem. Então, vamos lá. Peguei um ponto P qualquer, está sendo iluminado por uma fonte qualquer, e essa fonte vai ter raios em todas as direções, né? Então, a gente só escolheu dois aqui para representar. Então, perceba pelo desenho aqui, bonitão. Primeiro raio incidente está aqui. O raio refletido desse cara está aqui. Perceba que a lei da reflexão, do ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão, está sendo obedecida aqui. Como que eu sei disso, professor? Você precisaria desenhar a sua reta normal, aqui, formando 90 graus com o espelho, passando exatamente aonde o raio atingiu o espelho, né? Aí você me diria, este ângulo aqui, ele teria que ser igual a este ângulo aqui, certo? Então isso confirma a segunda lei da reflexão. Perfeito? Ok? Fazendo a mesma coisa com o outro raio, que a gente quer ter o encontro de raios, eu preciso ter pelo menos dois raios, ninguém se encontra sozinho, né, pessoal? Raio incidente, segundo raio incidente, segundo raio refletido está aqui, seguindo a mesma questão da formação ali da reta normal, os ângulos, etc. e tal. Tudo bem? Agora perceba, pessoal, olhe para este raio azulzinho aqui, que é o raio refletido número 1, e este raio amarelinho, o raio refletido número 2. Esses raios vão se encontrar na frente do espelho? Não vão. Porque perceba que eles estão se afastando, né? Eles estão divergindo, eles estão se espalhando um do outro. Então, aparentemente, a gente não teria a formação de imagem do espelho plano, porque os raios refletidos não se encontram. Só que você sabe que todo dia que você acorda de manhã com a cara inchada, cheia de remela no olho, quando você vai se olhar no espelho plano, você vê uma imagem, né? Você pode não gostar muito do que você está vendo de manhã, mas isso é uma outra conversa, né? Mas existe formação de imagem, pessoal. Então, o que está acontecendo? Para que esses raios refletidos se encontrem, a gente tem que trabalhar com o prolongamento, pessoal. Olha aqui, ó. Os raios refletidos, até a imagem coloca aqui de forma tracejada, para diferenciar. Porque, na verdade, raio de luz, pessoal, não atravessa o espelho. Se atravessa, não é mais espelho, aí vira uma lente, tá? Raio de luz não atravessa o espelho. Mas para que haja um encontro, a gente tem que fazer o prolongamento. De tal forma que aí sim, no prolongamento, os raios refletidos se encontraram neste ponto. Então, este pontinho aqui é a imagem daquele objeto que está lá do outro lado. Por isso, pessoal, através dessa ideia do prolongamento, que a gente monta as características das imagens de espelho plano. Toda santa imagem de espelho plano, ela é gerada atrás do espelho. Ou dependendo da sua visão de mundo, ela é gerada através do espelho. É como se no lugar do espelho tivesse uma cortina e alguém do outro lado da cortina estivesse olhando para você. Aquele cara que está olhando para você é a sua imagem. Ele está atrás do espelho, para lá do palco. Perfeito? Quando a imagem, pessoal, ela é formada atrás do espelho, ela tem um nome. Na física, a gente chama essa imagem de virtual. Tenho certeza que você lembra disso do ano passado. Imagem virtual é aquela imagem que é formada atrás do espelho, através do espelho. Ou é uma imagem que está sendo formada do lado oposto do objeto.
do lado oposto ao da luz. Pelo amor de Deus, a luz não atravessa o espelho. Isso aqui é só um prolongamento geométrico. Não é isso que acontece na prática com o raio luminoso, tá bom? O que mais nós sabemos sobre imagem de espelho plano, pessoal? Imagem de espelho plano, ela não fica de ponta cabeça. Vimos na aula de terça-feira sobre a câmera escura, que é a bisavó da máquina fotográfica, né? Que é da mesma forma como há a formação da imagem no nosso olho, né? A imagem é formada de ponta cabeça, e a gente chamou isso de imagem invertida. A imagem que não é invertida, que não está de ponta cabeça, nós a chamamos carinhosamente de direita. Não é direta, tá bom, pessoal? Já li isso em prova, pelo amor de Deus. Não é direta, é direita. Então, se você tem, por exemplo, uma setinha aqui assim, ó, como sendo o seu objeto O, a sua imagem I vai estar tipo aqui assim, ó, tá? Não vai estar de ponta cabeça, vai ter a mesma orientação. Orientação da imagem ou é direita ou é invertida. No caso do espelho plano, sempre direita, você não se vê de ponta cabeça no espelho. Perfeito? O que mais nós sabemos sobre imagem de espelho plano, pessoal? Toda imagem de espelho plano ela tem dois tipos de simetria. Ela é simétrica com relação ao tamanho e ela é simétrica com relação à distância. Então, entenda, o tamanho do objeto O tem que ser igual ao tamanho da imagem I. Então, O, tamanho do objeto, igual a I, tamanho da imagem. Simetria com relação ao tamanho. A simetria com relação à distância, pessoal, é esse carinha aqui, ó. A distância do objeto até o espelho, estou chamando carinhosamente de DO. Distância objeto. A distância da imagem até o espelho, estou chamando carinhosamente de DI. Estas distâncias, a gente tem que garantir que elas sempre serão também iguais, tá bom? DO igual a DI. Parece que é uma informação inocente, mas não é. E a gente vai ver isso daqui a 2 slides, como essa informação ela faz diferença para nós em resolução de exercícios, tá bom? Última informação sobre imagem de espelho plano, que eu também tenho certeza que você lembra do ano passado. Quando você coloca a mão direita na frente de um espelho plano, a imagem gerada se parece muito, ou é igual, né, na verdade, né, com a mão esquerda, certo? Estas imagens, pessoal, têm nomes, né? A imagem que a gente fala no dia a dia que ela é refletida, né? A imagem espelhada. Alguém lembra o nome desse cara? Ou aquele nome oficial bonito, que é o nome da minha chinchila, quando eu tiver uma? Alguém lembra? O nome de uma imagem que é refletida a outra? Vocês aprenderam, pessoal, esse nome um pouquinho em química orgânica no começo do ano. Quando vocês aprenderam lá as isomerias, vocês aprenderam que tem aqueles isômeros lá de isomeria ótica, né? Que tem os caras que desviam a luz para o lado direito e para o lado esquerdo. Lembra? É enantiomorfa, professor? Isso mesmo, João. Muito bom. Vocês aprenderam lá que tinha o destrógeno e o levógeno. A gente falava que esses caras eram enantiomorfos, os isômeros enantiomorfos, né? E é exatamente o nome que a gente vai usar aqui, tá? Imagem de espelho plano, ela é enantiomorfa, refletida espelhada. Ou outro nome também oficial que pode ser utilizado é revertida. Crianças mais lindas da minha vida, pelo amor de Deus, não confunda invertida com revertida. É só a palavra que é igual, mas o significado é totalmente diferente. Já vi muita gente confundindo, mas você não vai confundir porque você é meu aluno. Imagem invertida é uma imagem de ponta cabeça. Imagem revertida, mão direita gerando mão esquerda, é a refletida, espelhada, ou se você quiser esnobar, enantiomorfa, tá bom? Não confunda esses caras, tá? Trouxe alguns exemplos aqui para você dessa questão da reflexão da imagem, né? Então perceba aqui na primeira, mão direita como sendo objeto, a imagem da mão direita, perceba que está gerada atrás do espelho, né? Como a gente já sabia, ela é igual à mão esquerda, a gente consegue fazer isso na prática muito simples, né? Não sei se você vai lembrar, pessoal, do ano passado, que eu acho que eu coloquei uma questão nessa prova de espelho para vocês escreverem um nome de forma espelhada. Lembra? Tinha um nome lá, qual era o nome já é um pouco demais, né? Mas eu lembro que eu coloquei um nome lá para vocês escreverem de forma espelhada.
E eu lembro que a gente virou meio que um meme nosso, pelo menos por uma semana aí, porque a galera só trocou a ordem das letras, não refletiu a imagem e tal. Então, qual que é a dica que eu te dou? Se em algum momento aparecer uma questão desse tipo, para você ver como acontece a reflexão de cada letra, né? Às vezes você tem que fazer letra por letra, o que você faz? Pega a folha da prova, do exercício que está a palavra, e olha contra a luz. Quando você olhar contra a luz, você vê como fica a imagem refletida enantiomorfa. Uma outra opção é você, no caso, se você precisar pegar uma letra, né, uma palavra, escreve a letra, a palavra numa borracha e faz um carimbo. Do jeito que saiu o carimbo ali na folha, é o jeito que é a imagem refletida, tá? Então perceba, distância do objeto até o espelho, a mesma distância da imagem até o espelho, e o tamanho também de objeto e imagem são iguais. Quando as letras forem complexas, no sentido que tem muitos passinhos ali para desenhar, faça ponto a ponto, tá? Então, pegando o exemplo da letra F, a letra mais bonita do alfabeto, pegue os extremos da letra e faça um por um, tá? Pegando aqui a reta formando 90 graus com o espelho e faça a questão das distâncias, tá? Mesma distância do P até o espelho, a distância do espelho até a imagem do P. Com isso, você consegue ligar e formar a letra enantiomorfa, tá bom? E no dia a dia, pessoal, a gente sabe que as ambulâncias, né, especialmente, tem ali o escrito, né, ambulância de forma refletida enantiomorfa. Por quê? Porque ela está vindo, precisa abrir caminho ali às vezes no trânsito, né? Aí você vê pelo retrovisor do seu carro, que é um espelho plano, os laterais são levemente convexos, a gente vai lembrar sobre isso nas próximas aulas. Aí você consegue ler de forma adequada quem está vindo. Eu, professor Fernando, acho isso de um capricho assim desnecessário. Porque você vê um carro branco com sirene vindo correndo atrás de você, é lógico que é uma ambulância, né? Você não precisa ler que é uma ambulância. Mas, enfim, é por isso que está escrito desse jeito, né? Agora, pessoal, tem um exercício que eu até selecionei para você fazer hoje aí como tarefinha, que eu acho que é um exercício da FUNESP, que segue muito a pegada desse exemplo que eu vou passar para você. Exercício cara de vestibular, presta atenção que ele dá um trabalhinho razoável. Tá? É o ponto alto da nossa aula aqui. Qual que é a brincadeira, pessoal? Um cidadão de 1,80 m de altura, ou pelo menos ele tem 1,80 m dos olhos até o chão, talvez seja a informação mais precisa, tá? Ele está a 50 centímetros distante de um espelho plano. O espelho tem um tamanho que a gente vai calcular e ele está a uma altura do chão que a gente também vai calcular, tá? Que mais distâncias que ele deu aqui? Ele deu a distância do espelho até um poste, né, um objeto qualquer, né, 2,5 metros, e esse poste tem 6 metros de altura. O exercício pergunta, qual é o tamanho do espelho, o tamanho mínimo do espelho, né? Você pode colocar um espelho de 1 quilômetro aí, mas não compensa, né? Qual é o tamanho mínimo do espelho e qual é a altura que o espelho plano tem que estar no chão, de tal forma que esse cidadão, nessa configuração, consiga enxergar o poste que está atrás dele totalmente inteirinho pela reflexão do espelho. Esta é a brincadeira. Qual é o tamanho do espelho, qual é a altura que o espelho tem que estar no chão, para que o cara consiga enxergar o objeto pela reflexão na totalidade. É claro que a gente sabe que se você se afastar ou se aproximar do espelho, você muda o que a gente chama de campo visual. A gente vai fazer isso no próximo slide. Por isso tem que usar esta configuração aqui, tá? Olha aqui, ó, tem gente que lembrou o nome aqui, ó. O nome que estava na prova do ano passado era Sara. Eu lembro que deu uma confusão com o S. Será que era Sara? Tô achando o nome tão curtinho. Eu acho que era, porque eu lembro que tinha S. Eu acho que é Isabela. Isabela também. Eu acho que era Isabela. Eu lembro que tinha S no nome. Eu acho que tinha 2 L, se não me engano. Olha lá, o Matheus era Isabela. Era Isabela porque eu me senti lisonjeada e ao mesmo tempo triste por não saber fazer. Que coisa bonita, né? Eu ia deixar livre, pessoal, para cada um escrever o próprio nome, mas, enfim, né? Caprichos do professor de física, né? Isabela foi homenageada na prova de semana passada. Tem coisas que a gente não esquece, né? Legal. Se eu fosse escrever o meu nome, a única letra invertida ia ser o S, aí ia ser muito fácil. Então, aí, por isso que é um risco que a gente corre, né? Deixar aberto, às vezes tem nome que não vai nem refletir, né? Se alguém, por exemplo, chamasse ovo, né? O ovo, vem cá, ovo refletido é ovo mesmo, né? Então não ia ter muita graça. Enfim, grande Isabela. Eu lembro que a gente falava, né?
era o alebase. Lembra do alebase? Que era o Isabela escrito ao contrário. O alebase e tal. Ai, que bons tempos, né, que a gente se via, né? Muito bem, criançada. Como é que a gente vai resolver esse exercício? Presta atenção na dica do seu professor. Primeiro passo para a resolução. Você vai desenhar a imagem do observador. Percebeu? Você vai desenhar a imagem do observador, seguindo as propriedades do outro slide, especialmente a simetria, seja com relação à distância, tá vendo? Ó, copiei aqui os 50 centímetros, seja com relação ao tamanho, copiei 1,80. Fiz um capricho aí de colocar o cara refletido. Na hora de você desenhar no vestibular, você não vai precisar fazer com esses detalhes, obviamente. Mas obedecer o tamanho e a distância é fundamental para você conseguir resolver o exercício, ok? Então, primeiro passo, desenhar a imagem do observador, não é a imagem do objeto, é a imagem do observador. Segundo passo, pessoal, você vai desenhar raios luminosos que saem do olho do observador, passando pelo espelho plano e chegando nas extremidades do objeto, porque ele quer que enxergue o objeto na totalidade, perfeito? Então, isso aqui que você vai desenhar. Ó. Raios luminosos saindo do zóio da imagem do observador, ponta de cima do objeto, ponta de baixo do objeto. Perceba, pessoal, que por esse esquema que está aqui desenhado, apenas este tantinho aqui de espelho, ó, é que será necessário para que haja a visualização completa, tá? É só esse tantinho de espelho aqui que ele precisa. Nem precisa daquele um pouquinho que sobrou para cima e para baixo, tá? Então, o seu H, o tamanho do espelho, é só esse carinha aqui em amarelo e o Y é a distância até o chão, tá bom? Vinícius, pode falar, querido, qual é a sua dúvida? O raio de luz é o 2,5 metros ali, no caso, ou não? 2 metros, perceba que o raio de luz, na verdade, ele está formando uma hipotenusa, né, de um triângulo retângulo. Então, ele não é 2,5, ele é um pouco maior. Mas a gente não vai precisar determinar o tamanho do raio de luz, tá? Não será uma medida necessária para nós. Mas garanto que não é o 2,5, porque ele é uma hipotenusa, tá? Crianças, vamos dar nome a alguns pontinhos aqui, ó. A e B são as extremidades do objeto, C e D as extremidades do espelho, o F a linha do espelho que bate aqui no chão, I é o ponto dos olhos do observador, G é o pé do observador. Professor, o que eu tenho que fazer nesse exercício? Pessoal, não tem como fugir, mais uma vez, é por semelhança de triângulos. Quero ver quem está com o olho artístico matemático em dia. Diz para mim quais são os triângulos que são semelhantes e que te ajudam a, obviamente, descobrir o tamanho do espelho e a altura que o espelho está do chão. Quem consegue visualizar para mim, mandando pelos vértices, né? Quais triângulos são semelhantes? Já tem resposta chegando. Pedrão, muito bom. Esse é o primeiro par que a gente vai usar. Triângulo ABI semelhante ao CDI. Certo? Como é que a gente sabe disso, professor? Não pode esquecer da propriedade. Triângulos semelhantes são triângulos que possuem os mesmos ângulos e lados diferentes e, por acaso, proporcionais, né? Então, você tem que olhar, pessoal, para os ângulos, lembrando de características e propriedades de paralelismo, opostos pelo vértice, coisa que a gente comentou terça-feira. Então, perceba, entre o ABI e o CDI, já tem um ângulo, que é o ângulo I, que é comum aos dois. Perfeito? Como o espelho está perfeitamente paralelo ao objeto, isso tem que acontecer, o ângulo A se repete aqui no ângulo C. Concorda comigo? Se dois são iguais, o terceiro tem que ser igual. O B de bola se repete no D de doido. Então, com certeza, dois triângulos com os mesmos ângulos serão semelhantes. Esse é o primeiro par de triângulos que a gente vai usar. Porque vai ter um outro parzinho que a gente vai usar também para resolver o exercício. Tá? Então, vamos lá. Primeiro triângulo semelhante ao segundo. Como que a gente monta? Igual, fração, fração, base e altura. Lembra disso? Vimos terça-feira. Me ajuda aí, bonitão. Vamos fazer juntos aqui? Base do triângulo ABI. Olha, o ABI é o grandão, a base é o próprio tamanho do objeto, né? No caso, 6 metros. Perfeito? A altura do ABI. A altura do ABI, pessoal, é essa distância completa. Tomem cuidado. Perceba que esta distância aqui, que é assimétrica entre o objeto e o espelho e a imagem do espelho, está sendo necessária.
Então, aquela propriedade de simetria está sendo importante aqui, né? A altura do ABI é o 2,5 metros, mais os 50 centímetros que a gente tem que juntar. Concorda comigo? Não vai colocar só o 2,5, hein, velho? Pelo amor de Deus. Junta tudo para metro, tá bom, pessoal? Cuidado com as unidades. 2,5 metros mais meio metro, 3 metros. Esta é a altura do ABI. Todo mundo de acordo? Beleza? Base, então, 6 está para 3, assim como. Agora vai para o triângulo CDI, o pequenininho aqui, ó. A base do triângulo CDI, pessoal, é a própria altura do espelho. Concorda comigo? É o Hzinho que a gente quer descobrir. A altura do CDI é os 50 centímetros, distância simétrica, só que a gente tem que usar em metros, tudo a mesma unidade, pelo amor de Deus, 0,5. O mais difícil, pessoal, é a visualização dos triângulos, porque as contas são muito simples. Chegou aqui, passei a limpo para você, multiplica em cruz e vai para o abraço. Tamanho do espelho H igual a 1 metro. Pode isolar o H que você vai chegar nisso aí. Tudo bem? Todo mundo de acordo? Beleza? Só que só foi uma pergunta do exercício, né? Descobrimos a altura do espelho. Tá faltando a gente calcular quem? A altura que o espelho está no chão. Já tem algumas respostas, já tem uma resposta aqui de triângulos semelhantes também. Alguém consegue perceber, pessoal? O outro parzinho de triângulos semelhantes que me ajudam a calcular aquela altura y. Quais são os outros triângulos semelhantes? Quem consegue visualizar? Olha só, o BGI ou BIG, né? Ele é semelhante ao BDF. BDF semelhante ao BIG. Conseguiu visualizar? Olha aqui, ó. BDF semelhante ao BIG. Como você sabe disso, professor? Perceba que os dois triângulos são retângulos. Isso já ajuda na determinação de um ângulo. O ângulo B, pessoal, ele é comum aos dois triângulos, tanto ao BDF como ao BIG. Então, se dois ângulos são iguais, o terceiro, que é o D de dado, se repete aqui no I de ignorante. Certo? Triângulos semelhantes mais uma vez, igual fração a fração, base e altura, a coisa não muda. Vamos às análises agora. Base do BDF, pessoal. Base do BDF é o 2,5, certo? É a distância do objeto até o espelho, 2,5. Tá aqui. A altura do BDF, pessoal, é o próprio Y que o exercício está perguntando, né? É a altura do espelho até o chão. 2,5 está para Y, assim como a base do BIG, pessoal, mais uma vez é o 3 metros, né? É a soma do 2,5 mais os 50 centímetros. E a altura do BIG é a altura do cidadão, né? Perceba que a gente usou as duas propriedades de simetria, né? Tanto da distância quanto do tamanho. Percebeu? A altura do BIG é 1,8, é a altura do observador. Passei a limpo, já isolei aqui para você, você pode fazer a continha. A altura que o espelho está no chão, 1,5 metros. Tá? Então perceba, pessoal, assim, a categoria, a importância que a semelhança de triângulos tem para nós aqui na ótica geométrica. Não tem como fugir desse cara. Tá bom? Treina a visão. Se você lembrar da propriedade que eu falei de desenhar a imagem do observador e desenhar os raios, os triângulos ficam mais simples de enxergar, porque esse cara ele não vai te dar pronto, você tem que saber essa propriedade. Tudo bem, bonitinhos? Tranquilo até aqui? Joinha. Essa é a parte mais difícil de espelho plano, prometo para você, tá? Avançando, pessoal, vamos falar sobre o campo visual. O campo visual é um negócio relativamente conhecido e famoso aí, para você que já está se aventurando aí nas aulas de direção, ou está dirigindo de forma clandestina sem ninguém saber, né? É a questão de como a gente consegue enxergar quem está vindo ali atrás da gente, né, especialmente no carro, vendo através da reflexão dos espelhos, né? Como eu tinha comentado, a gente não são espelhos 100% planos, né? Ao contrário, os espelhos retrovisores laterais são convexos, a gente vai explicar isso na aula dos espelhos esféricos por quê, mas aquele que está aqui em cima, ele é plano, tá? Então, de tal forma, pessoal, que você tem ali várias opções para visualizar o cara que está passando perto de você, porque existem regiões no carro, né, que são os chamados pontos cegos. O objeto está fora do campo visual. Eu estava vendo esse Domingo Auto Esporte, aquele programa que passa domingo cedo na Globo,
estava esperando começar a Fórmula 1, peguei o finalzinho do Autosport. E eles estavam fazendo uma reportagem sobre caminhões. A quantidade de espelhos que os caminhões têm é um absurdo, né? Porque é muito grande, né? Então, se ele tiver só um espelho lateral, ele só visualiza um pedacinho do caminhão. Tem caminhões de 30 metros de comprimento, entendeu? Então, o cara ele tem que ver desde lá do começo dele, né, até o fim, dependendo do seu ponto de vista, onde é o fim, onde é o começo do caminhão, certo? Tem alguns espelhos retrovisores também que ajudam a ele fazer manobra na parte da frente, que às vezes ele não consegue ver onde está a boca do caminhão para ele não bater. Tinha uns 4 retrovisores. É um negócio do outro mundo, né? Muito difícil dirigir caminhão, ônibus é uma arte, né? Como que nós, o nosso mundinho ensino médio vestibular, determinamos campo visual? Muito facinho, tranquilo, se liga na ideia. Seu espelho plano está aqui, é esse carinha. O seu observador está aqui. O seu olhinho está aqui no ponto O. Aí o exercício vai perguntar: quais pontos ele enxerga pelo retrovisor, pelo espelho? Ele vai te dar um monte de pontinho aqui. Aí ele pergunta: quem é possível de ser enxergado, de ser visto, pela reflexão do espelho? Tá? Ele não quer que seja visto de forma direta. Ele quer pela reflexão do espelho. Então, o que você vai fazer, pessoal? De novo, é seguir passo a passo, não tem o que inventar. Você vai pegar o olho do observador, né, ou o observador propriamente dito, e vai descobrir aonde está a imagem desse cara. Perceba, usamos a propriedade de simetria da distância, tá vendo? Ó? A distância do ponto O até aqui, mesma distância daqui até a imagem do ponto O. Mas você pergunta para mim: professor, o espelho não passa aqui. Não tem problema, pessoal. Finge que o espelho passa. Você não pode aumentar o espelho. Porque se você aumenta o espelho, você aumenta o campo visual, você está mudando o exercício. Então faça um prolongamento do espelho, para que você visualize que essa reta tem que formar um ângulo de 90 graus. É a reta normal, tá bom? Prolongue o espelho se necessário, faça a reta normal, obedecendo a questão das distâncias, tá? Descoberta a imagem do observador, você vai ligar este ponto até as 2 extremidades do espelho. Extremidade de lá, extremidade de cá. Tudo que tiver aqui no meio do caminho dessas 2 retas é o campo visual. Então, destes 8 pontos que ele desenhou aqui, só estes 4 são possíveis de serem visualizados pelo campo visual, pela reflexão do espelho plano. Tá? Seguindo essa receitinha, prolonga o espelho 90 graus, mesma distância ali, 2 extremidades, não tem erro, campo visual é só isso, não tem o que inventar. Tá bom, bonitinho? Vamos adiante, caminhando para o fim da aula, pessoal. Espelhos conjugados. É uma brincadeira bem legal, tem até alguns brinquedos infantis que usam isso, de você juntar mais de um espelho plano, né, dependendo ali da angulação, obviamente, e você consegue gerar várias imagens. Perceba nesse caso, pessoal, o objeto é essa folha, né? Ele pegou uma folha aqui pequenininha, desenhou 1/4 de circunferência e colocou a mini aqui em cima. Pegou 2 espelhos planos que estão perpendiculares, não sei se você está conseguindo enxergar, estão formando um ângulo de 90 graus. Quantas imagens estão sendo formadas aqui? 3 imagens, tá vendo? 1, 2, 3. 3 imagens quando o ângulo é 90 graus. Tanto que ele conseguiu completar o círculo completo, né? Se formou 3 imagens da mini, formou 3 imagens também do círculo. Aí ele completou o círculo completo, que era o objetivo dele nessa brincadeira. O que eu quero mostrar para você, pessoal, através de uma equação muito simplesinha, é que o número de imagens, que são o número de imagens, tá? Que são formadas pela conjugação, pela junção de espelhos planos, depende do ângulo que esses espelhos estão, tá? Através dessa relaçãozinha aqui. Número de imagens N é igual a 360 graus dividido pelo alfa, sendo o alfa o ângulo entre os espelhos, este valor menos 1. Então perceba como o caso de 90 graus dá certo, né? 360, coloca 90 aqui embaixo. 360 dividido por 90, 4. 4 menos 1, 3 imagens. Tem um objeto, 3 imagens, né? À medida que você diminui o ângulo entre os espelhos, você aumenta o número de imagens, são inversamente proporcionais, tá? Então, espelhos lá com ângulo, por exemplo, de 10 graus, já geram 35 imagens, né? Por exemplo, o caso do caleidoscópio, é que o caleidoscópio já tem 3 espelhos, né? Alguns de vocês até fizeram ano passado.
é que com 3 espelhos aí acontece reflexão da reflexão, a coisa começa a mudar um pouco, né? Mas no caso de 2 espelhos, né, que é o que a gente avalia aqui, diminui o ângulo, aumenta o número de imagens inversamente proporcional. O fato é, pessoal, que através de espelhos conjugados, a gente começa a ter algumas brincadeiras um pouco divertidas, né? O chamado espelho infinito, para você que ainda está indo aí em barbeiro, cabeleireiro, etc. e tal, você já deve ter percebido isso, né? Você senta lá para fazer a barba, o cabelo, o bigode, tingir a sobrancelha, sei lá, o raio que o parta você faz. Geralmente, né, tem 2 ali bancadas, 2 espelhos planos, um de frente para o outro. Aí quando você olha para o espelho plano que está na sua frente, esse espelho está refletindo a imagem do espelho anterior. Do espelho anterior não, do espelho que está atrás de você. Só que esse espelho que está atrás de você reflete a imagem do que você está olhando. E reflete o outro, e reflete assim por diante. E por reflexões consecutivas, ele acaba formando esse túnel infinito de imagens. É muito comum ver isso em cabeleireiro, né? Vai indo imagem dentro, vai formando esse túnelzinho aí de imagens infinitas. Por quê? Porque como os 2 espelhos estão paralelos entre si, 2 retas paralelas têm ângulo entre elas igual a quanto? 0. Certo? E se você jogar na equação anterior, pessoal, 360 dividido por 0 dá quanto? Não dá nada. Jamais dividirás por 0. 11º mandamento de Êxodo 20. Se você não leu, pode ler lá que está escrito. Tá? Mas perceba que quanto menor o ângulo, quanto mais perto de 0, o número de imagens aumenta. Quando você chega no 0, o número de imagens explode para infinito. E é muito importante você entender que o infinito, na matemática, ele não é um número. O infinito é um conceito. Né? Tem uma propriedade, esse negócio de infinito é muito bonitinho, né? Você faz uma brincadeira assim. O fulano, escolhe um número. Aí o fulano fala 10. Aí eu falo 11, ganhei. A brincadeira é sempre essa, né? A propriedade arquimediana. Sempre existe um número maior do que o outro. O infinito não é um número, é um conceito. Então, para você, ano que vem, que vai estar nas melhores do Brasil, estudando engenharia, física e matemática, você vai aprender um negócio que chama limite. Os limites estudam funções matemáticas quando elas chegam perto de falar limite, né? Estou chegando perto, desses valores estranhos, entendeu? Dividir por 0, chegar perto do infinito, o que acontece? Tem coisas muito divertidas para estudar como limite, tá? Em alguns lugares, pessoal, eles montam o que a gente chama de labirinto de espelhos, tá? Eu garanto a você que este labirinto aqui foi formado por apenas 4 espelhos planos, tá? Adequando os ângulos corretamente, fazendo as reflexões bonitinhas, ele forma esse labirinto que a gente acha que tem uma cacetada de caminho aí para seguir, mas já dando um spoiler, se você seguir aqui em linha reta, tá? Você já chega no final, tá? Desculpa acabar com a sua brincadeira, tá? Mas é só por reflexão, é um truque de ilusão de óptica, né? O mesmo truque é muito utilizado em shows de mágica, né? Alguém conhece esse cidadão aqui? Ele é um mágico famoso. Já foi mais, né? É o David Copperfield, pessoal. Ele ficou muito famoso na década de 90, dos anos 2000. Está um pouco velhinho já, né? Mas está nativo ainda. Eu tive a oportunidade de assistir um show desse cara nos Estados Unidos. É um negócio muito interessante, né? Ele ficou muito famoso, pessoal, porque ele fazia aparecer e desaparecer em 3 segundos no palco um tanque de guerra, dinossauro em tamanho real, e eu vi isso acontecer, né? Ele abria lá a cortina, não tinha nada, fechava, em 2 segundos aparecia lá o dinossauro, o cabo, etc. e tal. Como que ele faz isso? Por reflexão de espelhos. O objeto, obviamente, já está lá, né? E a gente é pago para ser enganado e bate palma do cara ainda, né? Mas ele esconde o objeto através da reflexão adequada de espelhos. E é o mesmo truque, agora já pegando uma coisa mais recente, que talvez você já tenha assistido, né? Do truque de mestre, né? Eu acho um filme muito legal, tem o 1 e o 2, né? O segundo ato e tal. E no primeiro filme eles mostram esse truque da caixinha do coelho, né? Eles abrem a caixinha lá, não tem nada, gira para lá, gira para cá, abre de novo, tem um coelhinho lá dentro. O coelhinho, obviamente, já estava lá, ele só não estava sendo mostrado para nós por causa de espelho plano. E eles fizeram esse truque, dando um spoiler para quem não assistiu o filme ainda, vai assistir, é um filme bem legal. Eles fazem isso numa caixa forte, né? Num caixa forte, num cofre. Eles escondem o cofre num pedaço ali do salão com um espelho plano gigante, né? Que refletia a parede e não mostrava o espelho, não mostrava o cofre. Aí depois eles foram lá, roubaram, etc. e tal. E pegando o gancho aqui que falaram, é o mesmo truque, pessoal,
da monga, lá do Beto Carreiro, né? Do macaco que vira humano, do humano que vira macaco, etc. e tal. A ideia é a mesma, tá? Ele está escondido ali dentro por reflexão seguida de espelho plano, tá bom? Então são truques aí práticos dessa ilusão de ótica fabricada por espelhos planos, tá bom? Beleza, bonitinhos? Por hoje é isso então, tá? Tem alguns exercícios para você fazer lá, referente a essa questão das reflexões aí. Qualquer coisa, pessoal, dá um toque aí no e-mail, a gente está sempre à disposição de vocês. E assista o vídeo referente à parte inicial dos espelhos esféricos, porque esse cara que vai determinar a continuidade da aula de sexta-feira e de terça-feira que vem. Vamos se lembrar a equação de Gauss, aumento linear, tudo isso a gente vai estudar em espelhos esféricos. Tá bom, queridinhos? Beleza? Obrigado pela sua presença, pela sua participação, permanecendo sempre unidos mesmo à distância. Tá bom? Beijinho de luz, tamo junto. Tchau, tchau. Falou, professor. Tchau, prof. Valeu, galerinha.